Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Através deste programa, a nossa intenção, não é, diácono? Sim. É trocar em miúdo a palavra de Deus para que o povo de Deus Sim. possa compreendê-la melhor, não é? Perfeito, e vivenciá-la. E vivê-la colocando-a em prática. Por quê? Porque um texto escrito no passado, e sobretudo 200, 300 anos antes de Cristo, como são os Salmos, Certo. ou mais, são textos que levam a marca e a chancela da época em que foram produzidos. Em se tratando do Antigo Testamento, é claro que o evento Cristo ainda estava por vir e não é explicitamente presente. E, no entanto, já dissemos aqui que a melhor oração que a igreja encontra são os salmos. Perfeito. A igreja não modifica a sua escolha, ela não cria orações próprias em detrimento dos salmos. E não existe uma liturgia ou uma celebração litúrgica qualquer, não só a Eucaristia, mas outros sacramentos, em que não entre a palavra de Deus e um salmo responsorial. Não existe. Agora, é pena. A igreja supõe, teoricamente, que os presentes respondam a Deus através do salmo cantado ou recitado, mas com conhecimento, o que na prática não se dá. Infelizmente. Na prática não se dá. E são poucos os pregadores que pregam a partir de um salmo. Verdade. Normalmente se prega ou a partir do Evangelho ou a partir de alguma leitura anterior ao Evangelho. Mas eu nunca ouvi uma pregação a respeito de salmos. Nunca. Jamais. Então, este programa quer suprir uma lacuna. E o telespectador fique também ciente que, às vezes, por razões próprias dela, da Rede Vida, o programa não vai ao ar. Não é frequente, mas acontece. Neste caso, ele vai ao ar, sim, no domingo seguinte. É bom que o telespectador saiba disso para não ficar em pânico se algum domingo não aparecer o texto no horário consueto. Agora nós estamos aqui no sul, sudeste, sudoeste, com horário de verão também. Não é? É diferente do horário do norte e nordeste. Então é preciso se sintonizar com o horário de Brasília, daqui até fevereiro, quando voltamos à hora solar. Tá bem? Tá bem. Bom, nós terminamos, e eu quis dar uma longa catequese e teologia a respeito do Salmo 110. Não vou fazer isto em todos os salmos, porque senão nós vamos passar aqui 3 anos vendo os salmos. Mas valeu aquela explicação teológica? E como valeu? Foi clara? Claríssima. Bem, ela foi exaustiva ou tem alguma pergunta a ser feita? Não, não me ocorre. No momento não me ocorre alguma pergunta. Não? Não. Bem, o senhor representa o pulso de todos os telespectadores aí. É só um comentário que eu faço assim. É como aquela mentalidade, né? A mentalidade dos judeus, para que a gente entre naquela mentalidade para depois trazer para a nossa vida. Essa é a grande dificuldade nossa. Bom, e sobretudo, transpor o salmo para o cristianismo, porque nós recitamos como cristãos e não como judeus. É verdade. Ainda que eu recitasse um salmo com um judeu, a oração não seria exatamente a mesma, minha e do judeu, porque eu introduzo Cristo
no Salmo, e ele não. Vamos então, eu pensei em pegar os salmos que fazem parte do Hallel, salmos pascais. O primeiro deles que me ocorreu foi o Salmo 114, que é um salmo muito recitado também, sobretudo por parte daqueles que recitam o ofício divino. É um salmo que aparece sempre nos domingos, ou quase sempre nos domingos, e em algumas solenidades também, no ofício divino. Ele é curto, mas ele é denso, como eu vou explicar. Pode ler a primeira parte, os versículos 1 e 2. Quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó de um povo bárbaro, Judá se tornou seu santuário, e Israel o lugar de seu império. Bem, aqui já podemos fazer algumas considerações. Quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó é sinônimo de Israel. Judá, propriamente, era a monarquia do sul. Havia duas monarquias, a de Israel no norte, ou também Jacó, e a de Judá ao sul. O salmo foi composto quando elas não existiam mais. Porém, ele, de certa maneira, remontando-se ao passado histórico, bíblico deste povo aqui, ainda se recorda da época em que Israel e Judá viviam juntos. Agora, há diversas coisas do Êxodo que ele salta. Por exemplo, ele não fala nada da perseguição do faraó, do genocídio das crianças do sexo masculino. Ele não fala nada a respeito das pragas, nem da última praga, que foi a morte dos primogênitos. Ele não fala nada da aliança do Sinai e da travessia do deserto. Ele tem uma visão própria, compacta e reduzida da história sagrada, como se encontra em Êxodo, os 15 primeiros capítulos desse livro aí. Em compensação, ele é um salmo extremamente metafórico. Eu já tive a ocasião de dizer que os salmos são oração em forma de poesia. Sim. E, sendo poesias, os autores são mais livres do que na prosa. Os autores podem usar símbolos que na linguagem de prosa nós não usamos. Ele, por exemplo, apostrofa o Mar Vermelho, no início da partida, e o Jordão, no final da partida, como se fossem criaturas inteligentes. Apostrofa montanhas e apostrofa colinas. Leia os versículos 3 e 4. O mar viu e fugiu, o Jordão voltou atrás, os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros. Isto é pura metáfora, é pura poesia. Mas ele quer ser profundo. Um comentário bíblico luminoso a este salmo aqui seria o capítulo 19, não vamos ler agora, porque não há tempo para isso, o capítulo 19 do livro da Sabedoria, o último livro bíblico que foi escrito, faz parte dos deuterocanônicos, uns 50 anos antes de Cristo, em grego, em Alexandria, no Egito. Continue.
Que tens, ó mar, para fugires assim? E tu, Jordão, para que voltes atrás? As montanhas para saltar como carneiros, e as colinas como cordeiros? Treme, ó terra, diante do Senhor, diante da presença do Deus de Jacó. Ele transforma as rochas em lago e a pedreira em fontes de água. O verbo principal aqui é o verbo transformar. E o Deus deste salmo é um Deus transformador. Um povo de escravos e completamente sem identidade própria se transforma numa grande nação, no salmo, graças ao serviço melhor, graças à ação libertadora e transformadora de Deus. E se a ação transformadora é o leitmotiv, é o principal motivo deste salmo aqui, o salmo é por excelência um salmo pascal, porque nada melhor a falar ou a comentar esta ação transformadora que o mistério pascal. A primeira Páscoa que os judeus viveram e depois, mais tarde, passaram a celebrar anualmente. Vamos fazer um intervalo e voltamos. Terminei a primeira parte falando do Deus transformador, Sim. que é o Deus do Êxodo. E este pode ser chamado um salmo exódico, isto é, um salmo transformador. Um punhado de escravos, pela ação libertadora ou transformadora de Deus, se transforma num povo livre para o serviço de Deus. Embora não se mencione, desses acontecimentos do Êxodo faz parte o Sinai e a primeira aliança com Deus. Sendo um salmo exódico, ele pode ser transposto para a vida cristã. E, em primeiro lugar, nós pensamos no êxodo de Cristo. E na Páscoa anual, existe também a Páscoa dominical, não é? Mas na Páscoa anual, com maior solenidade que na dominical, nós celebramos a passagem do Cristo desta terra para Deus, o Pai. Certo. Em primeiro lugar, a Páscoa de Cristo, que da cruz foi içado à ressurreição e ao mais alto dos céus e à direita do trono da divindade. Sempre subordinada à Páscoa de Cristo, nós podemos pensar na nossa Páscoa. E o Egito se transforma num símbolo de tudo aquilo que é negativo, no símbolo da escravidão, no símbolo do pecado, no símbolo do vício, dependendo do que entendemos exatamente por libertação. Existem libertações verdadeiras e existem falsas libertações. É claro que aqui nós nos referimos a todas as libertações, sejam elas de que ordem for, com uma condição, que sejam verdadeiras, que não sejam falsas, que levem o ser humano a um patamar superior de vida consigo mesmo, com os demais e com Deus em Cristo. Bom, esses todos deixaram o Egito. Entendem? Deixando o vício, deixando o pecado e se deixando, sobretudo, transformar pelo Deus transformador que transformou
em primeiro lugar, o cadáver de Jesus em corpo glorificado e nos transforma também, já neste mundo, de escravos do pecado e da morte em filhos seus que têm como meta e esperança a vida eterna. É isso que eu ia falar. O povo que sai do Egito e que anda pelo deserto, ele tem uma meta, chegar até a Jerusalém, não? Tem uma meta chegar a Canaã. Certo. Só que é uma meta condicional. Na história bíblica, o povo que saiu do Egito, que participou da primeira libertação, não entrou na terra por causa das rebeliões e das desobediências no deserto. Massá, Meribá e outras mais. Só crianças, Josué e Caleb. Construíram o bezerro de ouro, pois é, etc. Então. Nenhum desses entrou na terra prometida. Nós deixamos o Egito, normalmente com o batismo ou com uma conversão que recorde e faça atuar o batismo, mas supõe-se uma peregrinação rumo à terra prometida. Sim. Que para nós não é Canaã, ou não é nenhum local geográfico conhecido entre nós, mas é a própria eternidade, a casa de Deus. E aí está, portanto, um salmo bem claro, que pode ser recitado por todos aqueles que celebram o êxodo de Jesus e celebram o próprio êxodo, desde que, de fato, de uma maneira ou de outra, tenham saído do Egito. E não tenham saudade da cebola e do alho do Egito. Não tenham vontade de voltar para onde ou de onde saíram. Perfeito. Está claro? Está claro. Então aí está uma transposição cristã do Salmo. Ele fala de um êxodo e nós celebramos o nosso êxodo, que não é exatamente o êxodo judaico. Para os judeus é simplesmente a saída do Egito e a entrada em Canaã. Para nós é a Páscoa de Cristo, o êxodo de Cristo e o nosso êxodo com Cristo. Agora, como ter essa perspectiva, você está colocando aí, sem entender ou sem visualizar a história da salvação? Grande parte do nosso povo não tem essa ótica por não conhecer bem a história da salvação. É isso, não? É. E, no entanto, a Bíblia está ao dispor de todos e não deveria haver uma casa católica ou cristã onde a Bíblia não tivesse um lugar privilegiado. Certo. Não é? É a palavra de Deus. E isto aqui nada mais é do que uma tentativa de colocar a palavra de Deus na sua atualidade. Trazer para o hoje de nossas vidas. Né? Exatamente. Normalmente se fala normalmente que a Bíblia é a palavra de Deus. Atenção, a expressão não é clara e não é certa. A Bíblia não é palavra de Deus. Porque a Bíblia é um texto morto. Isto aqui é um texto que não tem vida. Isto aqui são caracteres. É um texto sem vida. Isso aqui não pode ser palavra de Deus. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é a segunda pessoa da Trindade. A palavra de Deus é Jesus. A Bíblia contém a palavra de Deus. E é preciso que se faça essa distinção. E por conter a palavra de Deus, a partir do texto morto, eu tenho um contato vivo com a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus chega a mim através do texto aparentemente sem vida, ou melhor, sem vida da Bíblia que eu tenho, do volume que eu tenho. Eu costumo fazer
a seguinte explicação, ou a seguinte comparação. A Bíblia se comporta como um jumentinho. Lembra-se da entrada de Jesus em Jerusalém? Sim. Pois é, a Bíblia é o jumentinho e a palavra de Deus, que é Jesus, montada no jumentinho. Nós vamos ao texto, que é o jumentinho, e o texto nos leva à palavra de Deus, que está como que por cima dele ou por dentro dele. Bela comparação. Bela comparação. Está claro? Claríssimo. Isto aqui não pode ser palavra de Deus. Palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é Deus. E isto aqui não é Deus. Isto aqui é um texto morto. Isto aqui é um texto sem vida. Isto aqui é um conjunto de letras. E um conjunto de letras não pode ser palavra de Deus. No entanto, Deus assumiu um conjunto de letras para, de certa maneira, conterem a sua mensagem. E através da letra do texto, eu atinjo a palavra de Deus. Ou, dito de outra maneira, a palavra de Deus viva me atinge através do texto morto, porém lido, e que a contém. Entendi. Por isso que ela traz os seus efeitos. Já que ela é viva, A palavra de Deus palavra. é viva. É por isto que um texto pode ser lido 1000 vezes, e esse salmo recitado não sei quantas vezes, e sempre produzir um efeito novo. Qualquer texto bíblico. Porque por detrás do texto está a palavra de Deus, que é inexaurível. Por isso não somos a religião do livro, mas a Não. religião da palavra de Da Deus. palavra de Deus, que, no entanto, chega a nós através das mediações humanas, no caso aqui, através do livro, do texto, e mais, de uma língua concreta. De uma língua bem concreta na qual ela se transmitiu pela primeira vez. O hebraico para o Antigo Testamento e o grego para o Novo Testamento. E para sempre o texto hebraico e o texto grego são normativos. E qualquer tradução é aproximativa. E pode ser boa ou pode ser má, dependendo do grau de aproximação ou de afastamento do texto original. Está bem claro? Está bem claro. Bem, Muito claro. agora nós iríamos, eu gostaria de começar o salmo seguinte, o salmo 115. Só que nós não temos mais tempo. Que O pena. nosso período aqui está esgotado. Mas eu já me darei por satisfeito se este salmo aqui for lido, cantado, recitado por muitos com esta espiritualidade, ou buscando esta espiritualidade que aqui foi comentada e aqui foi falada. Então, me despeço e até a semana que vem, se Deus quiser. Até o próximo domingo, se Deus quiser.